Oi, gente, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as etapas do ciclo de abuso narcisista. Uma pessoa que tem traços de personalidade narcisista, ela tem um ciclo, né, que já foi estudado, já foi categorizado, onde ela faz primeiro o love bomb, que é o bombardeio de amor, ela idealiza a pessoa, ela coloca ela num pedestal e acha que ela é Deus, e aí depois ela começa a perceber que aquela pessoa não é exatamente como ela projetou na mente dela. E aí ela começa a fazer, né, a triangulação, onde ela coloca uma pessoa contra a outra das que ela gosta, né, para a pessoa que é o alvo dela se sentir menor, né, ter uma autoestima abalada e uma insegurança até ela chegar no desespero. Quando acontece o desespero, ela começa a ter alguns comportamentos, né, de tristeza, de não entender o que está acontecendo, e aí ele faz mais um ciclo, mais uma etapa, que é a inversão de culpa, né, onde ele começa a inverter tudo que a pessoa faz para ele estar errada, né, e tudo que ele faz de errado, ele se coloca em um lugar de que ele está certo. E aí no final a pessoa começa a ficar muito confusa, ela não entende direito. Nisso já chegou na etapa do gaslighting. O gaslighting é inspirado em um filme antigo, onde o marido estava interessado no dinheiro da esposa e ele queria que ela achasse que ela estava louca e as outras pessoas também, para ele poder ficar com o dinheiro dela. Então ele começou a abaixar as luzes da casa, né, e diminuir o gás das luzes, algo assim, e até que no final ela achava que ela estava louca mesmo, porque ela reclamava, falava isso pra ele era a pessoa que ela mais confiava, e ele falava que não estava acontecendo nada. E aí ela começou a entrar nessa paranoia. No gaslighting é isso, ele trai, fala que não trai, ele fala, tá flertando com alguém e fala que não, acontecem pequenas mentiras e omissões, e aí ele fala que a pessoa não tá tendo muito discernimento, que a intuição dela tá errada, e a pessoa para de confiar em si mesma. Com isso, ela vai se enfraquecendo e ficando mais fácil de ser manipulada. Dentro desse ciclo, né, ele vai deixando a pessoa cada vez mais fraca, emocionalmente, energeticamente, e até chegar no descarte, né? O descarte é quando ele simplesmente não quer mais a pessoa, né? Depois que ele já abusou, depois que ele já fez ela achar que ela é louca, depois que ele já triangulou, depois que ele fez parecer muitas coisas, ele simplesmente não quer. E aí, muitas vezes ele não avisa, ele só some, ou ele já encontra uma outra pessoa, né, para poder ser a próxima. E aí depois, quando termina a relação, tem mais uma etapa, que é o hoovering, né, onde ele começa a querer sugar a pessoa de volta para a relação. Então, é uma relação que é marcada por muitas idas e vindas, e esse sugar de volta para a relação acaba desgastando mais ainda, porque a pessoa volta já com medo, né, já falta a confiança, só que ela volta porque ela tem muitos sintomas de abstinência, porque ele vai intercalando com pequenos love bombs, né? Pequenos bombardeios de amor, esse ciclo. E esses bombardeios de amor, eles confundem, né, o sistema da pessoa, porque ao mesmo tempo que ela libera muita dopamina, de muita alegria, de se sentir muito amada, porque ele pega para bombardear, ele fala e faz as coisas que realmente são importantes para a pessoa, ele libera também cortisol, que, né, a pessoa fica triste, a pessoa fica mal, fica sem energia, porque ele humilha, né, cria situações de humilhação. Só que é tudo muito hostil, é tudo muito mascarado, né? Por isso que a gente fala que tem, né? O narcisista, ele tem uma máscara, ele tem uma segunda pele, assim. E aí depois do hoovering, né, que é quando suga de volta, descarta de novo. E depois começa o love bomb de novo, depois começa a triangular, depois faz a inversão de culpa. E aí vai pro gaslighting, né, depois descarta e aí é hoovering. Aí depois do hoovering ver quanto tempo a pessoa vai aguentar, não é isso. E o que acontece? Por que existe, né? Existem essas etapas no ciclo de abuso? Porque o narcisista, ele tem dificuldade com empatia, ele não consegue sentir, talvez no mesmo tempo, né, do que as outras pessoas,
e na mesma intensidade todos os sentimentos, raiva, medo, amor, angústia, alegria. E para ele tem o mesmo peso as sensações, porque como ele não consegue sentir muito, e ele tem uma coisa de sadismo, né? Ele se alimenta até pelas vibrações negativas da outra pessoa. Ele sente um certo prazer em fazer a outra pessoa sofrer, né? O sádico, ele gosta de ver o sofrimento da outra pessoa, ele gosta de ver a outra pessoa se sentir humilhada, se sentir desprotegida, se sentir insegura, porque ele se sente poderoso nessa hora, né? Ele sente que ele pode mais, que ele é melhor do que o outro, né? E aí é onde ele consegue reforçar a autoestima dele, que parece que é o bambambam, que é o top, só que não é. A pessoa, aquilo é uma máscara que ela vestiu para ela poder suportar a vida, né? E porque ela realmente, sinceramente, ela não tem, né, uma autoestima boa. Ela tem uma falta de amor próprio, uma desconexão consigo, que é nível de alma isso, né? Provavelmente a pessoa ela passou já por muitas situações que levaram ela a desenvolver esse transtorno, né? Esses traços, e aí ele começou a reproduzir, né, esse ciclo de abuso, porque ele obtém, com esses sentimentos que vêm das outras pessoas, é como se ele vampirizasse, ele sugasse para dentro dele, né? Esse suprimento, né? Como se fosse uma nutrição. E não importa se são sentimentos bons ou ruins, são emoções boas ou ruins. O que importa é ele se alimentar, né? Ele tem esse processo de vampirizar do outro aquilo que ele não consegue produzir sozinho. E o único jeito dele aprender a produzir isso sozinho é ele se tratar, né? Ele tratar os traumas de infância, se ele teve uma mãe narcisista, ou se ele teve pessoas que abusaram, né? Chefes, pessoas, irmãos, pessoas que passaram da conta, passaram do limite, com muita frequência na vida dele, provavelmente ele acabou ficando igual, né? Só que salvo as particularidades de cada um. E aí não tem jeito, não adianta falar, não adianta ensinar, não adianta ser paciente, porque você acaba virando, né, uma vítima mesmo desse transtorno, né? Então, a única forma é identificar mesmo as etapas do ciclo de abuso e identificar dentro da relação, tomar consciência disso, porque quando você estiver passando por uma etapa do ciclo, você sabe o que está acontecendo. E aí fica muito mais fácil para tomar uma decisão mais consciente. Não interessa, mesmo se você voltar, por exemplo, no ciclo de Hoover, ou se você acreditar nele no ciclo de Gaslight, você sabe que você está voltando e que você está no ciclo, né? Isso significa que você já está conseguindo soltar um pouco mais essas amarras, esses laços. E aí a forma mais rápida de você soltar isso também é fazer terapia para poder identificar no teu sistema qual parte sua entendeu que aquilo era amor, né? E aí reprogramar no teu sistema de informações o que ficou ali, né, meio distorcido.